Olá, meu nome é Silvia D'Amico, sou profissional da área de desenvolvimento humano e começa agora o programa Neurocomando aqui na TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, para quem me conhece aqui no canal da TV Humana, eu sou uma profissional que utiliza liderança emocional para o desenvolvimento de líderes com atividades assistidas por cavalos. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o tema de hoje ele vai envolver o cavalo nessa parte emocional, digamos, do desenvolvimento das hard e soft skills. Então, o nosso tema hoje é a liderança emocional desenvolvendo hard e soft skills com a sabedoria dos cavalos. Esse será o tema de hoje. E aí, eu vou querer iniciar esse tema falando um pouquinho o que diferencia um bom profissional de um grande líder. A resposta ela está no equilíbrio entre hard skills, que são habilidades técnicas que o profissional traz consigo ou se desenvolve na parte técnica dentro da empresa, dependendo das atividades que ele estará fazendo naquele momento ali naquela empresa com o seu time, e também as soft skills, que habilidades de comportamento, ou seja, a parte de liderança emocional com as atividades dos cavalos, ela vai ter uma evolução nessas soft skills. Por quê? Porque na realidade isso acontece de uma forma única, tá? Por meio de interação com esses animais, porque hard skills e soft skills existe uma pequena diferença. Então, quando a gente fala da hard skills, nós estamos falando dessas competências técnicas adquiridas por meio de estudo e prática, ok? Então, como gestão de projetos, domínio de ferramentas e estratégias também de liderança, nós temos aí uma parte onde a gente fala sobre os soft skills, que são as habilidades interpessoais que acabam definindo como você se comunica e se relaciona, incluindo a inteligência emocional, ou seja, incluindo a empatia, a capacidade de liderança. Então, aqui na Neurocomando, a gente desenvolve ambos os conjuntos de habilidades, tanto da parte de hard quanto de soft, de maneira prática e que transforme o profissional, não só que seja mais um curso na vida dele, mais um diploma que ele vai colocar num quadrinho ali pendurado na parede dele e que ele vai trazer grandes lembranças referente ao que ele fez, mas sim ele vai executar na prática todo esse processo de aprendizagem juntamente ao cavalo, tá? E com essa atuação com o cavalo no desenvolvimento de competências, como que isso funciona? Então, vou dizer para vocês aqui. São esses bichos, né? Esses animais, eles são especialistas em leitura emocional. O cavalo é o que mais se aproxima do ser humano em termos de habilidades emocionais, de comportamentos. Então, eles não respondem a cargos ou discursos, mas sim a energia de cada participante desse desenvolvimento. E aí, nós temos uma coerência também e autenticidade que proporciona um feedback muito precioso, né? E imediato, também verdadeiro, sobre o seu estilo de liderança.
Então, quando o cavalo ele está próximo a você, ele consegue detectar qual é o seu estilo de liderança. E através de uma pequena conexão que você fez com ele naquele momento, através de algumas atividades proporcionadas ali no curso. Então, quando nós falamos sobre essas capacidades, né, sobre algum estilo de liderança, a gente está falando ali sobre engajamento. E a gente está falando também sobre a parte de estilo de liderança. Então, quando a gente fala também sobre o hard skills, que é mais a parte de liderança, dentro da liderança emocional, que são as atividades aí assistidas por cavalos, nós trazemos um pouquinho sobre a etologia equina, né? Entenda que a gente estará passando o comportamento dos cavalos e a aplicação nessa liderança desse comportamento. Nós estaremos também falando sobre a técnica de liderança e também falando sobre como é o aprendizado e como conduzir com clareza e estratégia tudo isso. A gente fala também, muitas vezes, dentro desse treinamento, sobre tomada de decisão, ou seja, como você desenvolve a sua confiança para agir sob pressão. É muito interessante que dentro das soft skills na liderança, nós temos uma parte emocional, né, que ela lidera e que o cavalo ele consegue ter um sensor nesse momento das atividades, fazendo o espelhamento do que você está sentindo e passando ali naquelas atividades para ele. Então, muitas vezes, se você não se conectar ao cavalo, você não vai obter resultados. E ele mesmo vai deixar muito claro isso para você. E é interessante essas atividades, porque se você estiver num momento de tensão perante o cavalo, você realmente não vai conseguir conduzi-lo. E por que você não vai conseguir conduzi-lo? Porque ele não está conectado a você. Ele não está sentindo segurança naquilo que você está desenvolvendo ao lado dele. Então, quando a gente fala na comunicação não verbal, né? É um momento ali decisivo de nós aprimorarmos a capacidade de influenciar sem palavras toda a nossa equipe. Isso é muito interessante quando você para pensar, porque um dos episódios, quem já assistiu anteriores, né, a este, vai perceber que eu falo muito sobre essa capacidade de influenciar sem dizer uma só palavra. Quando você lidera por empatia, né, a aprendizagem, a forma com que você conquista o respeito sem autoritarismo, a inteligência emocional, você passa a ter um controle emocional sobre tudo isso. E é muito interessante e muito importante esse tipo de aprendizagem quando a gente tem junto ao cavalo, porque ele acaba mostrando para nós um pouco da liderança tradicional. Essa liderança que você ensina o que fazer ao seu liderado. A liderança emocional com as atividades assistidas pelo cavalo, ela traz, né, ela mostra como fazer, como ser um líder de forma autêntica e eficaz. Então, o cavalo ele não finge para nós em nenhum momento e ele não se intimida, digamos assim, perante o que nós colocamos em relação às atividades para ele. Então, quando a gente fala ali que ele segue, né, a gente
enquanto ele sente segurança e verdade, é um momento que a gente pode transformar isso voltado para o nosso lado de liderança com os nossos liderados. Se você não transmite um pouco de segurança e confiança a esses liderados, com certeza você não vai fazer com que eles executem o trabalho que você está solicitando. E é muito engraçado, porque a gente fala muito de hard skills e soft skills da liderança, mas nós temos que nos atentar às hard e soft skills dos nossos liderados também. Cada qual desenvolve um pouco mais de um lado ou de outro. E mensurar isso e obter a observação no momento de um trabalho, de um processo, de uma execução de tarefas ali com esses funcionários, é importantíssimo nós sabermos como estão essas habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais. Nós somos 100% seres humanos e, ao mesmo tempo, nós temos habilidades que muitas vezes nós desenvolvemos com mais facilidade. E ali é o momento do líder estar lado a lado do seu liderado, para que ele possa efetivamente tratar e trabalhar essas informações, trazendo esse liderado para dentro do time. Eu acho que é um momento que as pessoas elas se preocupam muito, mas muito mesmo hoje em dia com a parte técnica, projetos, né? Gerenciamento de projetos. Nós temos diversos treinamentos de desenvolvimento de pessoas voltados a olhar para esse lado mais do hard mesmo, sabe? Do hard skills, que é aquele momento onde você desenvolve toda a tua parte técnica, onde você estuda efetivamente todos os processos. Então você se torna um excelente técnico, que não sabe comandar pessoas. Por quê? Porque a sua parte de habilidades comportamentais, ela está muito pequena. Ela não atinge efetivamente a tua liderança diante dos seus liderados. E quando nós falamos sobre executar trabalhos dentro da equipe e fazer com que toda a equipe esteja coesa e focada num único objetivo dentro deste programa, dentro da companhia, é importante que nós saibamos enxergar em cada funcionário que esteja conosco naquele momento, no time, o que nós podemos extrair de melhor neste funcionário. Então, isso você vai aprender muito quando você está ao lado de um cavalo. Por quê? Mas Silvia, você fala bastante assim em termos de cavalos. Óbvio, né, que vocês podem estar pensando aí do outro lado. Puxa vida, mas eu não tenho contato com o cavalo, eu nem sei como lidar com o cavalo. O que o cavalo pode fazer por mim nesse momento da liderança? Ele pode extrair de você o que você não está fazendo, o que você não está desenvolvendo na equipe. Quando você faz a condução de um cavalo num piquete, que é o espaço onde você coordena as atividades com o cavalo, você tem um momento muito único com esse animal. Ou seja, são momentos que vocês vão passar juntos para que você entenda o quanto você está ou não efetivamente transmitindo o que você quer que esse animal faça. Entenda como que funciona. Nós temos uma habilidade emocional muito grande, que é a de se comunicar.
Tem muitas pessoas que não têm muito estabilidade. Então, quando ela não tem muita estabilidade, eu diria para vocês que ela fica um pouco aquém da sua equipe. Tem líderes que não gostam de lidar diretamente com as pessoas. Então, ele não faz reuniões, ele não ouve o seu liderado. Uma das questões mais importantes que nós temos dentro de uma liderança é o ouvir. Quando nós ouvimos o nosso liderado, nós entendemos que efetivamente nós estamos à frente ou não desta equipe. Quando nós nos posicionamos diante de um cavalo para conduzi-lo, a nossa comunicação, e não mais a parte de audição, mas sim a comunicação não verbal, o não dizer o que eu quero que o time faça, dizendo de uma forma sem produzir nenhuma palavra, esse momento, efetivamente, ele está ali para produzir o quê? Ele está ali para produzir para o cavalo uma informação que você deseja que ele cumpra. Quando você passa alguma informação para este cavalo, não é como um funcionário que você vai pegar o funcionário e vai falar assim, entendeu? Você não vai, emitir nenhum som verbal, você não vai verbalizar nada com o cavalo. E então, o que vai acontecer naquele momento? Através de atitudes, através de emoções, através de condução e através de conexão emocional com o cavalo, você vai ter aqueles minutos para que esse cavalo produza efetivamente o que você precisa que ele faça. Muito bem. Bom, Silvia, mas se eu não posso produzir nenhuma palavra, se eu não posso, o que eu posso? Você vai poder efetivamente trabalhar com, obviamente, esse cavalo, ele vai estar numa guia, Ou seja, a guia que nós chamamos é exatamente a parte de uma corda onde ela é colocada na cara, no focinho ali do cavalo, e ali naquele momento é o momento onde você transmite através dessa guia ou dessa rédea, se você estiver montado, você vai transmitir através das suas mãos efetivamente a pressão ou não na condução de um processo. Quando você coloca essa condução para esse cavalo, você está transmitindo para ele, através da guia, o teu emocional. Quando você transporta as suas emoções tocando nesta guia, você está dizendo a este cavalo o quanto você está conectado a ele ou não, o quanto você está esperando a resposta dele ou não das atividades, e muitas vezes você consegue ou não transmitir o que você quer que ele faça. Muito bem. E como que funciona tudo isso, Silvia? Bom, vou explicar para vocês rapidamente aqui como que funciona. O momento em que você toca numa rédea de um cavalo, se você estiver com um sentimento de ansiedade, de nervosismo, de preocupação, se você estiver triste, se você estiver muito alegre, muito ansioso, exaltado, você vai transmitir isso através desta rédea. Por quê? Porque vai ser um momento em que o seu toque nesta rédea vai mostrar a este cavalo o quanto você está em nível de estresse ou não. E olha que interessante, quando você faz isso,
o cavalo ele percebe o quanto você vai ou não conduzir todo o trecho de informações que você tem que conduzir dentro de um piquete. Tirar um cavalo do lugar é a coisa mais difícil que tem. As pessoas chegam achando que elas vão pegar na rédea e vão puxar o animal, como você costuma fazer com um pet menor, né? Você, um cachorro, um gato, enfim, algum animal de porte menor. Para você movimentar um animal de 500 quilos, né? Muitas vezes você vai ter que ser habilidoso ao produzir a informação para esse animal. Nossa, Silvia, mas você está falando tanta coisa e eu tenho que fazer isso com o meu funcionário? Veja bem, quando eu falo sobre tudo isso que eu estou falando, sobre transmitir a este animal algo que você o tire da situação estática dele, aqueles 500 quilos precisam sair dali para te acompanhar no processo de evolução dentro do piquete. É uma tarefa difícil. E aí você pega uma pessoa e coloca nesse mesmo cenário, obviamente com um porte menor, com quilos a menos, mas você vai ter a mesma tarefa que conduzir um animal de 500 quilos. Por quê? Porque ao comandar uma pessoa, você está verbalizando tudo o que você precisa falar com ela, você está informando a ela tudo o que você precisa, você está tentando passar uma postura de confiança para esta pessoa, para que ela faça isso. E ao mesmo tempo, nós não sabemos se aquela pessoa que está olhando para você está entendendo tudo o que você está falando. Será que ela, naquele momento, ela está entendendo que todo o processo dentro da empresa, ele vai ter que ser minuciosamente estudado, entendido, para que aquilo possa produzir efetivamente um resultado? É a mesma coisa que você pegar um time de vendas. Quando você pega um time de vendas, você fala assim, muitas vezes as pessoas chegam, né, são contratadas, aí o líder ele fala o seguinte, bom, eu tenho uma meta a ser seguida, essa meta é assim, 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 você vai ter que ter tantos clientes contatados, eu preciso ter resultado X desses clientes em X tempo. Como que você vai traduzir tudo isso? Você vai traduzir de uma forma, olhando para o líder, dizendo, eu sou um só. Será que essa pessoa não está vendo que eu não vou conseguir fazer tudo isso? São cenários que eu estou colocando aqui, pessoal, que eu gostaria que vocês entendessem que não é simplesmente você liderar. Não é simplesmente você repassar informações e não dar uma capacidade, não ajudar, digamos assim, o desenvolvimento de uma habilidade técnica, muitas vezes, sim, também, mas emocional dessas pessoas. Muitas pessoas podem se sentir muito pequenas para fazer aquela tarefa e podem se atrapalhar na condução de conquista desses resultados. Eu olho muito mais para o liderado como aquela pessoa que ela precisa muito mais de um auxílio emocional do que técnico, né? Porque você já pensou que quando você pega o currículo de uma pessoa, você olha a parte técnica e você visualiza ali tudo o que você precisa. Nossa, olha, a pessoa trabalhou em tal concorrente meu, maravilha, então ele conhece bem o material. Nossa, olha que legal, ele tem, sabe, isso de habilidade. Poxa, que legal, ele já fez esse tipo de trabalho. Poxa, ele está dizendo aqui que ele conquistou X% aí de desenvolvimento, de resultados dentro da empresa.
ele atingia metas. Nossa, fantástico. Quando a pessoa chega para mim numa entrevista e fala assim, eu atingi as metas da empresa, que ótimo. E quais eram as metas na sua empresa? Como que você fazia para atingir essas metas? Né? Diga para mim o que você fazia nesta empresa. Porque muitas vezes o falar que eu fazia é momentâneo. É óbvio que eu quero que os olhares eles fiquem realmente voltados para mim, naquela mesa redonda de pessoas que estão fazendo efetivamente a reunião comigo para saber se vão ou não me admitir para aquela vaga. E quando você espera que a pessoa coloque, né, o porquê e como ela conquistou, né, aquela meta dada nos primeiros meses, em todos os meses, como muitos julgam que conquistam, você fica olhando para as pessoas e você fala, tá bom, mas e como que foi essa conquista, né? Como que é essa parte de condução emocional para atingir essa conquista? Porque você não usa só a técnica, a partir do momento que eu estou lidando com você, que é uma pessoa, você também vai lidar com outras pessoas através de um telefonema, através de uma reunião que você vá até uma empresa. Então você vai desenvolver N técnicas para que aquilo se dissolva e vire um resultado a seu favor. Ao mesmo tempo, você está colocando habilidades e muitas vezes habilidades agressivas para fazer com que o seu time chegue àquele resultado. Então você tem um desgaste emocional dentro da equipe. Aí vem a pergunta, é considerado, né, que esse desgaste emocional traga um resultado interessante para a empresa? Ou a curto prazo eu estou tendo um desgaste emocional para uma conquista de vendas, de resultados para a empresa, onde isso vai me custar a saída de um ou mais contratados, liderados da minha equipe? Então, esses profissionais que muitas vezes eles trazem para nós essa informação, né, trazem ao RH a informação de que são pessoas que devem... Por que você deve ser contratado? Porque eu fecho todas as metas que me dão eu fecho. Mas a custo do quê? Né? Então, nós precisamos entender efetivamente essa parte emocional sempre. Isso o cavalo nos ajuda muito, a nos entender, a entender as nossas deficiências, a entender efetivamente o que é que traz resultados realmente para dentro de um time, nos entendermos como pessoas, como líderes que somos, onde nós estamos errando com os nossos liderados e o que nós podemos fazer para que isso se dissolva e da melhor forma possível nós possamos ficar com uma equipe coesa e uma equipe que dure dentro da empresa e conquiste realmente resultados, sem adoecer, sem passar por sistema bruto e não entregando trabalhos rasos, porque não estão a fim de trabalhar. Isso é muito importante dentro de uma equipe. Toda vez que nós falamos em movimentação de liderados para fazer com que eles produzam um resultado, nós estamos trabalhando com as emoções deles. E quando nós trabalhamos com as emoções de uma pessoa, nós estamos trabalhando efetivamente com o fator emocional. Ou seja, eu posso tanto trazê-lo para dentro da equipe com força, com garra, com determinação, mas positivamente, agregado a produzir um resultado satisfatório, que ele consiga emocionalmente permanecer dentro desta equipe com esse trabalho, ou eu posso trazer um resultado desastroso,
onde emocionalmente eu perco um funcionário, esse funcionário ele se desconecta do líder, ele se desconecta da equipe e ele passa a não ter mais os resultados desejados. Então, eu busco muito mais o olhar nas emoções, nos momentos efetivamente de conexão desse funcionário com a equipe, com o gestor, com a empresa, do que efetivamente esse funcionário ser mais um na minha lista de pessoas que foram embora porque emocionalmente não estavam se envolvendo e se conectando com a liderança e deixaram seus cargos efetivamente por este motivo. Então, confiança é uma parte muito essencial dentro de uma liderança e também é uma parte crucial para o líder fazer com que ele se faça entender e que ele entenda a parte emocional de todos os seus liderados. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Meu nome é Silvia D'Amico e eu espero que vocês curtam as redes sociais da TV Humana. Nós estamos em todas as redes sociais, nós temos muitos programas interessantes para serem assistidos na TV Humana e eu espero que vocês estejam gostando de quem já curte a rede aqui da TV Humana, que vocês estejam gostando dos programas e que vocês possam divulgar isso aos amigos que necessitam de treinamento, necessitam de uma mini palestra para que eles venham para cá nos assistir e levar muito conhecimento, que é o que nós temos aqui para passar. Ok? Espero vocês no próximo episódio e espero que realmente vocês tenham refletido um pouco junto comigo sobre como você está liderando. Até o próximo.